Olá a todos, e o vídeo de hoje vai ser sobre intubação orotraqueal e medicações. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar a barra de notificação e nos comentários tirar dúvidas e sugerir temas para os próximos vídeos. Então vamos lá, sem perda de tempo. Então, pré-medicações. Lembrando aqui, você decidiu intubar, já fez a preparação que a gente falou no vídeo anterior e você vai ver as questões das pré-medicações, tá? Existem duas, que é a lidocaína e fentanil. Todas têm indicações específicas para fazer. Se não tiver, em geral, você não faz, tá? Então vamos lá, lidocaína. Então a indicação para usar lidocaína venosa antes da intubação como pré-medicação é se houver broncoespasmo grave, principalmente asma, talvez DPOC, e não há tempo para uso de broncodilatador. O paciente está tão grave, você tem que intubar logo, que não dá tempo de usar nem micronebulização, nem puff, tá? Nem aerosol dosimetrado. Então nesses casos, você vai decidir intubar, você tem que usar lidocaína, tá? Então a lidocaína vai promover um bloqueio do reflexo de tosse, tá? E um bloqueio da broncoconstrição reflexa laringoscopia. Isso sim grave, porque quando esse paciente você tenta intubar e ele piora a broncoconstrição na laringoscopia, não dá nem para ventilar. Fica uma situação bem crítica mesmo. Daí a necessidade da lidocaína, tá? A dose é 1,5 mg por quilo e a lidocaína 2% sem vasoconstritor, que é em geral que tem no carrinho de emergência, por favor confiram antes de fazer. Em geral a gente faz 3 a 6 ml. 3 adulto pequeno, 6 um adulto grande, por exemplo, tá? Vai corresponder a 1,5 mg por quilo. Sempre, gente, que a gente for fazer lidocaína na veia, a gente tem que monitorar o paciente. Tem que monitorar ECG, porque isso aqui pode acontecer, tá? Então pode ter um BAV, que ele tem um mecanismo antiarrítmico e vai bloquear, tá? Então sempre monitorar o paciente. Lembrando que tem lidocaína a meio e a 1%, aí a dose não vai ser essa aqui, 3 a 6 ml. Então sempre confiram isso. Em seguida, pessoal, vai ser o fentanil. Vocês vão olhar se tem necessidade como pré-medicação fentanil ou não, tá? Nos casos em que não pode haver taquicardia e hipertensão durante a laringoscopia ou a passagem do tubo, são principalmente esses três aqui, tá? Um IAM, dissecção de aorta, e IAM pode ser angina estável também de alto risco, tá? E AVE hemorrágico ou isquêmico com hipertensão. Nesses casos tem que se usar o fentanil, e nos outros casos não é obrigatório. Alguns anos atrás a gente usava fentanil em toda a sequência rápida de intubação, mas isso aí caiu por terra. Se for por evidência científica mesmo, obrigatoriamente são essas condições. Nos demais casos é opcional, tá? E a dose vai ser 1 a 3 microgramas por quilo, que corresponde a 2 a 4 ml, adulto pequeno, adulto grande, igual eu falei. E a administração tem que ser lenta, em geral de 2 a 3 minutos, são as principais referências na literatura desse tempo, mas tem referência que fala 30 a 60 segundos também, tá? De administração. Não pode ser em bolos, administração mais rápida do que isso, porque pode evoluir com a síndrome de rigidez torácica. Uma vez evoluindo, é difícil até de ventilar, tal é o espasmo que acontece na musculatura do tórax, tá bom? É um analgésico potente, fentanil, dá um bloqueio de reflexos simpáticos, tá? Inibindo a liberação de catecolaminas e por isso pode causar bradicardia e hipotensão. Então, o paciente que tem tendência aqui a isso, bradicardia e hipotensão, não usar de forma alguma. Nos pacientes que isso aqui vai ser protetor, já está lá com pressão de 20/10, é um paciente com AVC ou IAM, ou seja, se aumentar a pressão e a taquicardia, vai perder mais neurônio, mais miocárdio, então a gente vai ter que usar o fentanil. Em seguida, pessoal, você vai decidir pelo uso de um desses 4 sedativos, é sempre um desses 4, tá? E vai ser basicamente perfil de efeito colateral, disponibilidade, perfil do paciente, que você vai escolher um desses 4. Vamos lá. Etomidato é principalmente indicado nos pacientes com instabilidade hemodinâmica, quem tem risco de hipotensão ou quem já está hipotenso. Você vai usar nessa dose, 0,3 mg por quilo, que corresponde a 1 ml para cada 10 kg. Simples assim, 60 kg, 6 ml. Tem o risco de insuficiência adrenal, esse é o principal problema. E mais raramente mioclonias, que não tem tanto problema assim. O paciente fazer mioclonia, em geral, não é nem dolorosa, isso não vai fazer diferença. O único problema é que às vezes isso confunde com crise convulsiva, e o pessoal fica receoso em usar em paciente que tem epilepsia ou status epiléptico ou etomidato, mas não teria problema. A questão mesmo são as mioclonias, que é um efeito adverso aí que não tem tanta importância, não tem risco, tá? Ao contrário da insuficiência adrenal, desculpa. No lugar do etomidato, se eu não quiser correr risco de insuficiência adrenal, eu vou usar o midazolam. A dose é 0,2 mg por quilo, que corresponde em um adulto de peso médio a uma ampola de 15 mg por 3 ml. É essa ampolinha aqui, tá? Você sempre tem que olhar se é ela, que tem entre 5 mg em 5 ml e tem entre 50 mg em 10. Não é essa que a gente vai usar para entubar um adulto. Você vai diluir em 10 ml de ABD ou pode fazer puro, sem diluição. A própria bula permite. É uma medicação disponível, ou seja, mais barato, é anticonvulsivante,
dá uma amnésia anterógrada, deve ser bom não lembrar de ter sido entubado, então isso seria uma vantagem, tá? Mas, por sua vez, causa uma queda de 10 a 25% dos níveis pressóricos. Então, um paciente hipotenso não usa midazolam, prefere etomidato no lugar, que se a pressão, imagina, já está 6/4, 4/2 e cai 25%, o paciente pode parar, tá? Por causa da hipotensão. Então, evitem nesses casos. Essas outras duas medicações é mais raro utilizar, até pela disponibilidade, que são medicações mais caras, mas tem que se saber, tá? É o Propofol, sedação em gestantes e cirróticos, principalmente cirróticos, tá? Gestantes é controverso, tem literatura que fala que seria o sedativo de melhor perfil para gestantes, tem outros que falam que não. Sabe-se que passa a barreira a barreira placentária e tem efeito sim no feto, tá? Mas aí é um pouco questionável, é conflitante a literatura. Você pode usar esse ou outro sabendo que é conflitante. Mas para cirrótico, realmente é que tem o melhor perfil para o paciente sedar o paciente cirrótico. A dose é 1,5 a 3 mg por quilo, a dose correspondente a 10 a 14 ml. 10 paciente é pequeno, 14 grande. É o início de ação mais rápido de todos os sedativos e é o de mais curta duração de efeito. Então tem essa vantagem, tá? Outras vantagens é um broncodilatador, tem efeito anticonvulsivante, mas causa hipotensão e depressão respiratória, tá? Então sempre olhar isso. É uma medicação de custo relativamente elevado, então não é tão fácil encontrá-lo, ao contrário do etomidato e principalmente o midazolam, que é o mais barato, e tem necessidade de refrigeração. Então tem essa questão logística, técnica aí, que a gente não vai ter no carrinho essa medicação, tá? A outra medicação sedativa é a ketamina, indicado principalmente nos pacientes com crise asmática grave, tá? E naqueles também com via aérea difícil, já que é o que menos provoca depressão respiratória. A dose é de 1 a 2 mg por quilo, que corresponde a 2 a 3 ml no adulto de peso médio, tá? Grande vantagem, o efeito broncodilatador, não causa hipotensão, tem essa vantagem também, é analgésico e de todos os sedativos é o que menos causa depressão respiratória. Em geral não causa nas doses habituais, então tem tudo isso de vantagem. Mas o problema é que pode causar hipertensão e taquicardia. Então naquelas indicações lá do fentanil, que é a IAM, secção de aorta, AVC, que você tem que usar fentanil, nem pensar em usar ketamina, tá? Evitar em usar todo mundo que você acha que pode ter insuficiência coronariana, mas nos outros casos poderia, tá? Pode levar a uma agitação psicomotora e tem um custo relativamente elevado e tem que ser armazenado em local de acesso restrito, já que é uma droga de abuso, então não dá para ter num carrinho de emergência para qualquer um ter acesso, tá bom? Lembrar que em idosos, os sedativos, a gente está falando só de sedativos, a gente vai reduzir a dose de 30% a 50%, evitar o uso de ketamina pelo risco maior de insuficiência coronariana e preferir utilizar etomidato, já que idosos costumam fazer mais hipotensão durante a sedação que a gente faz para entubar, na sequência rápida. Já obeso, você vai calcular a dose pelo peso ideal, não vai ser pelo peso de 140 quilos desse paciente, por exemplo. Mas assim, pela altura dele, você acha que ele deveria pesar 90, 85, aí você vai calcular pelo peso ideal. Vamos lá, bloqueio neuromuscular. São esses dois que têm bem estabelecido na literatura como bloqueio neuromuscular na sequência rápida de intubação. É a succinilcolina, o outro nome é succinilmetônia, a mesma coisa, ou rocuronic, que é a alternativa, a segunda escolha. Quando você usa o bloqueio neuromuscular, você tem uma maior taxa de sucesso da intubação e um menor índice de complicações, tá? Então você vai bloquear o paciente fica realmente sem nenhum tipo de movimentação voluntária, tá? E quais as contraindicações comuns ao bloqueio neuromuscular que você sempre vai considerar na hora de decidir se vai fazer ou não, tá? Lembre que essas contraindicações são relativas, mas você sempre tem que saber. Primeiro, a hiperpotassemia. A succinil, por exemplo, costuma aumentar em pelo menos 0,5 o potássio. Então, você dá 7, vai para 7,5, você pode complicar o paciente. AVE ou TRM após 72 horas. Antes de 72 horas de evolução, você pode usar. Mas de 72 horas a 6 meses, quando você usa a succinilcolina especificamente, pode causar hiperpotassemia, tá? Grande queimada e trauma por esmagamento é a mesma causa, hiperpotassemia. Então, esses dois aqui, na verdade, é hiperpotassemia, que no final gera isso. Iminência de PCR é diferente. Na iminência de PCR, imagina um paciente com respiração agônica. Esse paciente não dá tempo de ter efeito de bloqueador neuromuscular. Você faz um sedativo e intuba o mais rápido possível, ou às vezes intuba sem nenhum tipo de sedativo, como se fosse uma parada cardíaca mesmo, porque em segundos vai virar. Então tem essa particularidade. E na via aérea difícil tem uma questão até paradoxal, vamos chamar assim. Se você usar o bloqueio neuromuscular, facilita a intubação de uma via aérea difícil sim, porque o paciente não fica mexendo, não vai ficar tossindo. Ele fica flácido, ou seja, não tem tônus para você fazer força para intubar, tá? Por outro lado, quando você cede o paciente, bloqueio neuromuscular,
não consegue intubar nem ventilar, é um dos piores cenários possíveis. Então essa é a contraindicação, bloqueio neuromuscular nos pacientes com via aérea difícil. Que fica mais fácil? Fica. A questão é, se não conseguir nem intubar nem ventilar, você realmente vai estar em maus lençóis, tá? Então essa seria a contraindicação relativa das vias aéreas difíceis para usar bloqueio neuromuscular. E tem condições mais raras, tá? Então história pregressa ou familiar de hipertermia maligna, sinceramente em 15 anos eu vi uns 2 ou 3 casos, tá? Distrofia muscular, já vi alguns, já internou para mim, só que para intubar nunca aconteceu. Esclerose lateral amiotrófica é mais comum, só que em geral já cai na traqueostomia antes de ser intubar, quase sempre, tá? Esclerose múltipla, parecida, uma doença crônica, assim como a ela, e condições ainda mais raras, que realmente quase sempre a gente não leva em conta na hora de decidir usar bloqueio neuromuscular, porque são condições raras, tá? Já aquelas primeiras lá, você sempre vai ter que olhar. Succinilcolina, então succinilcolina. Bloqueio neuromuscular é o de primeira escolha, a dose é 1 a 1,5 mg por quilo, a apresentação são duas, de 100 mg e de 500 mg, ambas um pó, que deve ser diluído em ABD, tá? Então aqui é a succinilcolina, é o efeito que ele vai fazer no bloqueio neuromuscular, tá? Representando a fisiologia aqui, a farmacologia, tá? Apresentação de 100 mg, você vai diluir em 10 ml de ABD e administrar 1 ml para cada 10 kg, tá? Eu sei que é chato decorar isso aqui, mas se você fizer isso aqui errado, o paciente pode morrer, essa é a realidade. Ou a apresentação de 500, você vai diluir em 10 ml de ABD, aspirar 2 ml dessa solução, primeira solução que você preparou, tirou esses 2 ml, redilui em esses 2 ml em mais 8 ml de ABD e vai fazer 1 ml para cada 10 kg, tá? Então mais chato ainda decorar isso aqui, mas igual eu falei, se fizer a dose errada, se fizer o de 500 mg em 10 ml de ABD e fazer 1 ml para cada 10 kg, o paciente morre, tá? É grande chance de morrer. Então você tem que decorar, memorizar certinho, tá? E aqui, início rápido de ação, 30 a 90 segundos já está fazendo efeito, curto efeito de duração, 6 a 10 minutos é o tempo que o paciente fica em bloqueio neuromuscular. Por isso que é de primeira escolha, succinilcolina ou succinilmetona, que é a mesma coisa. Porque demora mais tempo, se você não conseguir intubar nem ventilar, em 10 minutos talvez o paciente sobreviva, tá? Então essa é a questão. E ativa receptores nicotínicos, igual vocês estão vendo aqui, causando fasciculações musculares e por causa disso aumenta o potássio sérico. Então, lembrar, se usou isso aqui, o potássio sempre vai aumentar em meio, em 0,5. Rocurônio é a segunda alternativa, tá? Você vai usar a dose 0,6 a 1,2 mg por quilo, pouca importância na prática de emergência clínica, porque no final vai ser 1 ml para cada 10 quilos. Não causa hiperpotassemia, então tem essa grande vantagem, tá? Então todas aquelas contraindicações que eu falei lá, esses aqui, ó, voltando rapidinho, hiperpotassemia, AVE, TRM após 72 horas, grande queimado e trauma com esmagamento, não tem problema nenhum se usar rocurônio, não é contraindicação, deve-se usar rocurônio. Já a iminência de PCR via área difícil continua como contraindicação relativa, tá? Inclusive essa hipertermia maligna aqui também não seria problema, tá? Então basicamente seria isso, pode usar o rocurônio nesses casos. Grande vantagem, tem o Sugamadex, que é um antídoto específico, e a duração de efeito é de 45 minutos, isso é uma desvantagem, 45 minutos sem respirar em bloqueio é um tempo excessivo, o paciente com certeza morre de hipoxemia se você não conseguiu uma via aérea para eles, já que você não conseguiu, por exemplo, intubar ou ventilar, tá? Mas tem um antídoto, no lugar que você tem isso aqui disponível, você vai conseguir resolver, tá bom? Bloqueio neuromuscular em idosos não é indicação de diminuir dose, a dose é a mesma, tá? Então lembrar disso. Ao contrário de sedativo, você diminui 30% a 50% aqui, é a mesma. E em obesos é pelo peso corporal total, tem 130 quilos, você calcula por 130 quilos. Então é isso que a literatura manda, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá no checklist, então assim, quais as medicações, ou seja, pré-medicações e sedativos e bloqueadores, a gente sempre vai ter que levar em conta. Primeiro, administrar pré-indicação se indicada. Lembra que a pré-medicação é fentanil e lidocaína, tá? Logo em seguida, administrar um dos 4 sedativos, que é midazolam, etomidato, propofol e ketamina. Então tem um perfil de efeito colateral de cada um, vantagem e desvantagem, baseado nisso você vai escolher para o seu paciente, tá? Em seguida, você vai escolher o sedativo, igual eu falei, conforme indicações e contraindicações. Logo após administrar bloqueio neuromuscular, um atrás do outro, não precisa esperar efeito não, tá? Então é imediato. E após 45 a 60 segundos, checar os efeitos das medicações. O mais comum é a gente bater na glabela, assim, ver que o paciente sedou, e para ver se ele bloqueou, você vai pegar na mandíbula e mexer. Se tiver mole, ou seja, sem tônus, é porque o paciente bloqueou. Se ele fascicular também, é uma indicação que tem bloqueio neuromuscular. Após isso, você vai fazer laringoscopia, que vai ser outro vídeo que eu vou fazer. Até o próximo que a gente vai lançar no canal, tá? Então é isso, foi um prazer estar aqui. Bons estudos, bom plantão e até o próximo vídeo.